O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Ó Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia. Sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nos encontramos no 17º domingo do tempo comum. A liturgia nos apresenta Jesus que compara o reino dos céus usando diversas imagens. Aquele que encontra um tesouro, aquele que compra pérolas preciosas, também uma rede lançada ao mar. Por isso, resumindo uma palavra, Jesus está nos dizendo o tesouro da vocação. Vocação é o quê? Um chamado de Deus, uma missão que Ele nos confia. Todos nós, Deus confia uma missão, um projeto de vida para que possa desenvolver, para que possa de fato compreender que esse é o caminho que o conduzirá ao céu. Por isso, recordemos, todos nós somos chamados à santidade. Esse é um chamado universal que Jesus nos faz. Sede santos como o vosso Pai Celeste é santo. Todos nós queremos ser santos. Mas sempre tem uma pergunta que inquieta o nosso coração: como vou viver a santidade? Aí vem a segunda parte. A vocação específica que recebemos de Deus é o modo como se concretiza o nosso modo de ir para o céu. Diversas são as vocações: vocação matrimonial, vocação sacerdotal, vocação religiosa, vocação missionária, vocação a consagrar-se à virgindade e viver o celibato por amor ao reino dos céus, formando comunidade ou vivendo sozinho, na ordem das virgens, por exemplo. Diversos são os modos que se tem de viver a santidade. Pensemos de modo específico na vocação que receberam. Vocação ao matrimônio, pois esse é o caminho que você faz para alcançar o céu. Na juventude é comum nos perguntarmos: qual é a vocação que o Senhor me confiou? Qual é a missão que Deus me deu? Sabendo disso, nós nos tornamos pessoas que buscam compreender a vontade de Deus. E nós buscamos os exemplos, sobretudo nos santos, que souberam concretizar em sua vida o desejo de Deus. Pensemos em diversos santos.
Teresa de Calcutá, toda uma vida dedicada para aliviar os sofrimentos daqueles que mais sofrem. Aquilo que ela fazia por amor. Não fazia por dinheiro ou por qualquer outra coisa. Assim, ela compreendeu que iria passar a vida cuidando daquelas pessoas. Era o modo que ela escolheu para alcançar o céu. Pensemos em Santo Tomás de Aquino, no século XII, pela sua inteligência, buscava compreender a verdade, tantos livros que escreveu, também compreendia que ali estava fazendo a vontade de Deus, formando toda uma geração, os educando na verdade. Foi o modo que ele alcançou a santidade. Pensemos em São Damião de Molokai, um jovem sacerdote no século XIX, que escolhe livremente ir para a ilha de Molokai, que era uma ilha no Pacífico, destinada a uma colônia de leprosos. Todos que ali chegavam sabiam que iriam morrer à míngua, mas ele quis ir para lá, para evangelizar, para dar os sacramentos, para que todos morressem assistidos pela graça do Senhor. Tanto cuidou fisicamente e espiritualmente daqueles pobres, que também ele contraiu a lepra e morreu leproso e desfigurado. Identificou tanto com a sua missão ao ponto de dar a vida por aqueles leprosos. Mas morreu feliz, porque estava cumprindo a vontade de Deus. Exemplo também de um bispo norte-americano, que era europeu, mas de tanto evangelizar os índios, adquiriu as feições dos índios norte-americanos da região dos Grandes Lagos. Um bispo chamado Vicente Barga. Ele identificou tanto com a sua missão que tomou as feições daquele povo. E tantos seriam os exemplos que poderíamos citar de pessoas que descobriram um tesouro da vocação e souberam corresponder a Deus. Souberam gastar a sua vida para fazer a vontade do Senhor. O mesmo dizemos de tantas famílias que nós conhecemos. A honestidade, a educação dos filhos, o cuidado e o zelo um para com o outro. Quanta alegria participarmos, 50 anos de matrimônio, 60 anos, 70 anos de matrimônio, de uma vida toda doada um ao outro e à família. Pois ali também descobriram que era o caminho que o Senhor os conduzia à santidade. Que nós possamos também nisso descobrir. Eu preciso ser feliz com a vocação que eu recebi. Eu preciso ter a alegria de estar com a minha família. Pois muitas vezes, hora ou outra, encontramos pessoas que começam a reclamar do esposo, da esposa, dos filhos, como se fosse algo penoso, fatigoso, difícil, como se não tivesse nenhuma alegria. E começa a alardear isso em toda e qualquer conversa. Precisamos aprender a ter maior interioridade, a guardar mais as questões familiares e não expor a todo instante para todas as pessoas. Sabemos sim que toda pessoa tem defeitos e tem qualidades. As qualidades são cultivadas e os defeitos são superados. Mas são superados na oração, no aperfeiçoamento pessoal, não alardeando para as pessoas. Se pergunte, será que eu tenho falado mal do meu esposo para as pessoas? Será que eu tenho reclamado da minha esposa para os meus colegas de trabalho? Para os meus familiares? Será que de fato eu tenho exposto a minha família? Muito prudente seria se rezasse mais sobre aqueles defeitos, sobre aquelas dificuldades que estão passando. Que procurasse o sacerdote para a direção espiritual. Precisamos encontrar os meios corretos para viver a vocação. Por isso, um segundo aspecto, se nós descobrimos a nossa vocação, também nós queremos descobrir qual o melhor modo de vivenciar essa vocação.
Como que eu vou levar avante esse tesouro que o Senhor me confiou? Como que eu vou fazer render esse tesouro? Por isso eu preciso do dom de discernimento. É o que nós ouvimos na primeira leitura do livro dos Reis. Salomão, ao ser nomeado rei, ele pede ao Senhor sabedoria para governar. Ele não pede riquezas, vitórias sobre os inimigos, ele não pede nada para si mesmo. Ele pede sabedoria, ele pede discernimento, porque ele está preocupado com o bem do seu povo, está preocupado com as outras pessoas, com o seu reino. Aqui também tem algo a nos ensinar. Eu preciso pedir sempre ao Senhor discernimento. Quando eu peço ao Senhor discernimento, é o que eu estou colocando no centro? O próprio Deus. Porque eu quero fazer a sua vontade. E discernir significa olhar as pessoas, as realidades, os acontecimentos, como Deus vê. Porque Deus é capaz de enxergar perfeitamente quem nós somos. Nossas qualidades, potencialidades, nossos defeitos, nossas falhas. E continua nos amando, porque Deus nos olha com realismo. E eu preciso também aprender a olhar as pessoas e as situações que me acontecem com realismo cristão. Ver as coisas como elas são e não como eu gostaria que elas fossem. Porque muitas vezes eu começo a fantasiar uma realidade, criar uma coisa que não existe, ou até mesmo pintar alguém diferente do que ela é. Por isso o discernimento, ver as pessoas e as circunstâncias como Deus vê, e querer o bem de cada uma delas, para que eu tenha discernimento e prudência nas minhas decisões. Coisas simples do nosso dia a dia. Aprender a decidir a partir de conseguir purificar os nossos sentimentos e emoções. Quantas vezes na sua casa você quis decidir alguma coisa porque estava triste, ou porque estava muito feliz, ou porque estava contrariado, e você colocou tanta coisa a perder. Eu não posso decidir a minha vida e a da minha família a partir das minhas emoções. Eu preciso aprender a purificar tudo isso e perguntar o que Deus quer de nós nesse momento. Qual é a verdade das coisas? Aí sim, decidir. Imagine se todos os dias que você ficasse contrariado com o seu colega de trabalho, com o seu chefe, você saísse do emprego. Teria mudado quantas vezes? Todas as vezes que você estivesse triste, porque a sua esposa não fez aquele macarrão gostoso, e você resolveu sair de casa. Entende? Não podemos ser infantis. Eu não gostei, eu estou triste. Você não fez do jeito que eu queria. Não! Precisamos aprender a ser adultos, a nos responsabilizarmos mais pelas nossas palavras, nossas ações, para que nós possamos dar um salto de qualidade em nossos relacionamentos. Quantas vezes nós somos crianças mimadas, que emburra facilmente, que começa a gritar, pensa que a discussão se ganha no grito e não sabe conversar, porque falta discernimento, falta sabedoria para lidar com as coisas. Quantas famílias não sabem mais dialogar? Quando um começa a conversar, ou o outro interrompe, ou já começa a brigar. De novo esse assunto, não vou falar sobre isso, e sossega, e já sai. Não tem a maturidade suficiente de escutar pacientemente o que o outro está dizendo. Eu preciso, para ter um bom discernimento, escutar o que o outro tem a dizer. Eu preciso enxergar o que está diante de mim. Porque senão eu nunca vou conseguir apreender totalmente a realidade. Isso vale também para os pais em relação aos filhos. Quantas vezes os filhos vêm conversar com os pais na maior boa vontade. Na primeira frase,
já solta os cachorros. Não tem a paciência necessária de escutá-los. E depois diz: ah, padre, meu filho não me escuta. Eu não consigo dialogar com ele. Será por quê? Porque na primeira vez que ele abre a boca, você já quer adivinhar o assunto, você já quer brigar, e não deixa ele concluir o raciocínio. Quantas vezes nós interrompemos a outra pessoa? Exercício da semana. Aprenda a escutar as pessoas sem interrompê-las. Aprenda a escutar um assunto, por mais extenso que ele seja. O escute pacientemente. Recrute sua atenção para essa pessoa que está diante de você. Seja pai, mãe, filho, esposa, chefe, colega, seja lá quem for. Aprenda a escutar, para depois você emitir um juízo. Falar alguma coisa. Porque muitas vezes nós não temos nem mesmo a capacidade de escuta. Como que vai ter o discernimento? É impossível. Aprenda a escutar uns aos outros. E também a ver. A realidade é vista por cada um de nós. Seja linguagem corporal, linguagem afetiva. Eu preciso disso para que eu tenha todos os elementos para tomar uma decisão. Para que eu tenha discernimento. Não somente as coisas que eu tenho na cabeça, que eu julgo que é daquele jeito. A realidade é muito maior do que nós conseguimos compreender de imediato. Eu preciso ter a sabedoria da fé e a luz da razão para compreender cada circunstância. Tenhamos discernimento e saibamos escutar mais as pessoas à nossa volta. E, sobretudo, quando você estiver nervoso, irritado, silencie. Mais vale um instante de silêncio do que uma hora de discussão. Quantas vezes nós pensamos que vamos vencer à base do grito? Aprenda a silenciar, para que numa hora oportuna, aquele mesmo assunto seja tratado com civilidade, onde você tem condições de escutar ou de falar. Porque nunca se tem como conversar quando a outra parte não está disposta. É importantíssimo isso. Em todos os momentos da nossa vida, em todas as circunstâncias, eu preciso aprender isso. Quantas vezes nós pensamos, o silêncio é, de fato, a melhor opção. Para que na hora oportuna, eu possa falar sobre esse assunto e vai ter resultados, vai ter frutos. E aqui concluo sobre o discernimento, também em relação aos pais. Muitas vezes, nós gostamos de dar bronca nas pessoas. Ou seja, de falar de um modo alterado, pensando que aquilo vai surtir certos efeitos. Talvez sirva para você descarregar a sua raiva. Você falar incansavelmente sobre aquilo. Mas a outra pessoa já fechou há tempos o coração. Então, portanto, aprenda a rezar mais, a silenciar mais e pedir sabedoria e discernimento nas palavras, para que possa agir com prudência e responsabilidade. Quanto nós precisamos responsabilizar mais pelas nossas ações. É uma coisa muito comum. Ah, eu estava muito nervoso, você sabe como é. É uma frase muito sacana. Como se eu tivesse o direito de sair por aí ofendendo as pessoas, porque estou nervosinho. Porque eu estou irritadinho. Porque eu sou tão soberbo, tão orgulhoso, que eu quero os trem do meu jeito, na minha hora. Aí eu penso que eu posso ofender todo mundo. Quem dá birra é criança. Adulto não dá birra. E vocês sabem muito bem do que o padre está falando. Quem tem um esposo, um filho, uma nora, um conhecido, que é birrento, sabe quão difícil é. Faz bico, fecha a cara, não dá atenção. Quão difícil é conviver com uma pessoa assim? E nós muitas vezes parece que acostumamos
com infantilidade. São adultos na carteira de identidade. 30, 40, 60 anos. Tem velhos que são crianças pra caramba. Pelo amor de Deus. Os filhos se dedicam ao máximo. Trabalham, servem à igreja, dedicam tempo a eles. E de repente, diz para esperar um pouquinho, o velho quase surta. Pelo amor de Deus. Como que convive? Mas não é uma coisa que aconteceu na velhice, que ele ficou assim, sempre foi, só piorou. Você quer ser assim? O velhinho irritadinho, birrento, não cai no chão que não dá conta, mas se desse, caía. E sapateava. Entende? Discernimento é uma coisa que serve para a vida inteira. Ou outra palavra também, discernimento é a palavra católica, palavra que nos faz recordar de Deus. Uma palavra mundana seria bom senso, pronto. Ter bom senso é a mesma coisa. Mas de repente nós não temos. Porque nós somos infantis. Por isso viver a vocação significa ter essa sabedoria de ver as coisas como Deus enxerga. E por fim, se nós sabemos que temos uma vocação, uma missão que Deus nos confiou, e sabemos o modo que temos de viver essa vocação, qual é a finalidade dessa vocação? É o céu. Todos os nossos esforços é para alcançarmos o céu. Que é o tesouro nosso, é o quê? O próprio Jesus Cristo. Encontrar o Senhor. Ter amizade com Jesus. Ter a presença dEle em nossa vida. E nós já temos a sua presença dEle em nós. Somos batizados, somos filhos de Deus. Todos aqueles que são batizados, a Trindade Santa habita no seu coração. Então pronto em todos os meios possíveis. E você ser uma pessoa melhor, basta você se esforçar, se empenhar, se dedicar, colocar a sua liberdade no caminho certo. Porque nós somente somos livres quando nós correspondemos à vontade de Deus. E a vontade de Deus passa pela busca das virtudes. Não tem como eu ser um amigo de Jesus se eu não cresço nas virtudes, se eu não me aperfeiçoo a cada dia. Eu continuo cada dia buscando aperfeiçoar a minha amizade com Ele. Por esse é o nosso tesouro. A amizade com Jesus e a presença dEle em nossa vida. Se nós já o temos agora, pelos sacramentos, nós o teremos ainda mais perfeitamente no céu, porque nós o contemplaremos tal como Ele é. Pois essa é a esperança nossa, contemplar o Senhor face a face. Mas para que isso aconteça, depende das minhas ações diárias. Todos os dias eu escolho me aproximar de Deus e alcançar o céu, ou me afastar de Deus e ir para o inferno. Quais têm sido as minhas atitudes que me levam para o céu ou que me levam ao inferno? É um ato de liberdade. Eu escolho corresponder à graça de Deus ou não. Queridos irmãos, concluindo nossa breve reflexão, peçamos ao Senhor a graça de viver bem a nossa vocação e de agirmos com discernimento em todas as situações, para que possamos conduzir bem a nossa vida, para que sejamos agradáveis ao Senhor e também capazes de conviver bem com cada pessoa que Ele colocou em nossa vida. Não sejamos infantis, mas adultos na fé, adultos na vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos juntos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,